Fala, John. Boa tarde, Heitor Fonseca falando. John, queria que você fizesse um balanço aí dessa estreia da PEN, né, desses dois últimos jogos, e que falasse um pouco também especificamente do robô, do desempenho dele na estreia dele pelo time. Eu tenho minhas críticas quanto à estreia, mas queria ouvir de você, se você esperava mais ou se ele tem algo que precisa ser acertado para as próximas rodadas, etc. Olha, em relação ao nosso time, quando se trata de PEN, principalmente pelos nomes que a gente tem, sempre se espera mais. Então, por mais que seja um time novo e que a gente esteja treinando há pouco tempo, a gente esperava sair desse primeiro final de semana com 2-0. De qualquer maneira, é bom que a nossa estreia tenha sido com vitória contra um Flamengo, um forte adversário. E por mais que a gente tenha perdido hoje, o Santos é uma equipe muito boa. Para mim, eles são top 4 no CBLOL. E ele já tem um entrosamento melhor que a gente também. Mas, de qualquer maneira, o nosso planejamento era sair esse final de semana com 2-0 e infelizmente não aconteceu. Bom que essa derrota tenha vindo hoje, logo na primeira semana, e que a gente conserte nossos erros o quanto antes. Quanto ao robô, ele, para mim, é um jogador excepcional. Eu sempre achei ele o melhor top laner do Brasil. Eu me surpreendi bastante com ele, com alguns pontos em relação à comunicação dentro e fora de jogo. Ele é bem vocal, ele gosta de participar bastante, de draft e etc. Eu acho que ontem ele estava numa situação muito difícil no draft. A gente sabia que ia ser uma situação assim, mas a gente meio que quis comprar isso. A gente sabia que se a gente blindasse o Rumble, o Bankai provavelmente pegaria Irelia, mesmo que ele mostrou, e que seria um jogo muito, muito difícil no começo para o robô. Mas acho que ele conseguiu dar boa volta por cima, ele conseguiu fightar muito bem, jogou mid game muito bem. Hoje, no entanto, acho que a gente falhou um pouco em relação ao pique dele. Podia ter sido algo melhor, ele também podia ter, ter jogado diferente, acho que sempre dá. E o fato do Atrox ter ficado tão forte dificultou bastante o jogo pra gente. Obrigado. Boa tarde, John Rey, Wesley Pereira da Atlético Sports. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão de você ter dois caçadores, o Carioca e o Wiz. Eu queria que você colocasse, uma vez que o Carioca foi um dos principais nomes da Avan no circuito desafiante, e o Wiz, que foi uma das peças importantes no título da Kabum no primeiro split. Eu queria que você explicasse um pouco como que será o trabalho com esses dois jogadores em específico. Olha, ter o Carioca e o Wiz à disposição é meio que um problema positivo, digamos assim, porque são dois jogadores muito bons e que vão estar competindo ali no mais alto nível para ver quem joga. No momento que o Wiz não está disponível, eu tenho me surpreendido bastante com o Carioca positivamente. Acho que ele tem atitude muito boa, comunicação muito boa dentro e fora de jogo. Então, e ele, pela personalidade dele, tanto em jogo como fora, eu acho que ele cai muito bem nessa equipe. Ele consegue bater muito bem com as outras personalidades da equipe. Então ele veio sendo uma grata surpresa, assim, a gente sempre soube do potencial dele, sempre ouviu falar dele, mas agora que eu estou tendo contato com ele, que eu estou trabalhando com ele, realmente estou vendo o compromissor ele é. E enquanto o Wiz não estiver disponível, a gente está muito bem servido. E a partir do momento que o Wiz já esteja à nossa disposição, acho que vai ser uma briga muito boa para ver quem se encaixa melhor com a equipe, quem vai ser melhor de acordo com cada adversário, de acordo com cada momento do nosso time. Então eu estou bem ansioso também para poder trabalhar com o Wiz, ele é o atual campeão brasileiro, então para ver também tudo que ele pode agregar para mim e para o time de modo geral. Obrigado. Boa tarde, John. Fernando Bolha aqui. E a minha pergunta é exatamente sobre o Wiz. O que você acha que o Wiz pode vir a agregar a partir da hora que ele chegar no Brasil? E como que você acha, baseado no estilo de jogo do Wiz que você jogou contra o split passado inteiro, como que você acha que ele vai se encaixar na equipe? Ou vai ser uma coisa de ele vai completar alguma coisa que a gente não tem e a equipe vai ter que se adaptar um pouco ao que ele faz? Olha, eu sempre costumo acreditar que meio que o, o, os laners que tem que se adaptar ao jungle e não o contrário. Acho que geralmente é mais assim.
Então, eu acho que ele vai agregar muito no quesito de experiência mesmo. Ele é o campeão brasileiro, e questão também de visão de jogo, de fora, de como jogar o mapa, de como o jogo deve ser jogado, como encarar drafts, coisas assim. E principalmente pelo fato dele ser sul-coreano, eu aposto também que ele vai ter uma visão de jogo parecida com o Diego, né, nosso treinador. Então, acho que vai bater bem legal nisso. Em relação ao jogo dele, eu acho que ele sempre foi um caçador que conseguiu fazer um jogo bem controlado, mas não necessariamente passivo. Eu acho que ele traz um pouco disso do estilo de jogo mais oriental assim da Coreia, de querer fazer um jogo bem controlado em relação à visão de jogo, em relação a controle de visão, mas ao mesmo tempo ele, por ser um jogador de alto nível, ele sempre conseguia punir muito bem os outros caçadores do Brasil. Então, eu acho que isso vai ser muito bom para a gente, acho que isso vai ser muito bom também para o Carioca poder amadurecer e poder pegar esses pontos com ele. Beleza, muito obrigado, John. Boa tarde, John Rey, Bruno, aqui pela Base Rush. E já que você comentou bastante de vários jogadores, eu queria que você falasse sobre o ESA, o quão importante foi a volta do ESA para a PEN e o quão você está gostando de trabalhar com ele novamente e essa bot lane aí de ESA e BRTT. Eu sempre me dei muito bem com o Eza, a gente inclusive foi campeão junto pela Superliga. Eu acho ele bem fácil de lidar assim, fora de jogo, dentro de jogo também, e nossas ideias batem bastante. Eu acho que ele traz um papel fundamental fora de jogo, porque ele é um cara que gosta de discutir bastante sobre jogo, sobre draft, então muitas vezes ele tem opiniões contrárias à minha também, a do Diego, a dos outros jogadores, então acho que isso causa uma dinâmica bem legal também. E em contrapartida, vejo que ele e o BRDT concordam bastante em como o bot deve ser jogado, em relação a pick também, e quando eles discordam, eles não têm medo de conversar, e eles sempre conseguem chegar a uma conclusão que agrade os dois. Então isso eu acho que faltava bastante no nosso time split passado, por exemplo, que o ESA consegue trazer. Tá sempre discutindo, tá sempre procurando a melhor solução, e não só aceitando e sempre indagando. Então, eu acho que essa personalidade dele de fora de jogo, de gostar de ser bem comunicativo, de ter uma certa liderança, está sendo muito boa para o nosso time atualmente. Fala, John Rey, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Tenho duas perguntinhas rápidas. Primeiro, eu queria saber se, assim, porque o pessoal está acompanhando muito a questão do Flamengo trazer os coreanos, o Bivoy e o Lucy, então eu queria saber o que a PEN, se é que você pode revelar, né? Mas o que a PEN tem feito para trazer o Wiz ainda nesse segundo split do CBLOL? Se é que tem feito alguma coisa. E se, na sua opinião, você que treinou as duas equipes, né? Comparando com a equipe da PEN do primeiro split, você já vê uma melhora, algum sinal de que a PEN realmente vai engatar de vez nesse segundo split agora? Olha, de fato eu não posso entrar em detalhes, mas podem ter certeza todo mundo que a PEN como organização está fazendo o possível para que a gente tenha o ISO quanto antes. Então eu confio na competência de quem está cuidando disso, e o meu foco agora realmente é só o jogo. Em relação aos split passados, eu sim vejo muita evolução, eu vejo muita diferença dessa equipe para a passada. Eu acho que o fato de todos os jogadores no momento falarem a mesma língua e todos terem opiniões bem fortes, serem de personalidade bem forte, está sendo algo muito positivo. Eu acho que a gente está sempre conseguindo conversar sobre o jogo, sobre o draft, como o jogo deve ser jogado, sobre os nossos adversários, e todo mundo sempre consegue chegar numa mesma conclusão. Então, algo que no split passado que a gente tinha muito, eram muitas opiniões diferentes e era muito difícil chegar a uma conclusão, a uma opinião que agradasse a todos. Então, você tinha que meio que ir juntando aqui e ali, e no final não ficava algo bom, como a gente viu. E, em contrapartida, acho que muito não pela barreira linguística, por não existir essa barreira linguística, eu acho que a equipe está bem mais unida, eu acho que é muito mais fácil de conversar sobre os problemas dentro e fora de jogo, então isso é algo bem animador quando se trata do CBLOL, né, que é um campeonato longo de várias rodadas, e que a longo prazo essas pequenas coisas não vão sendo empurradas para debaixo do tapete, como muitas vezes tinham que ser no split passado. Valeu, John. Obrigado, cara. Boa semana aí.
Fechou, obrigado a todos, boa tarde a todos e boa semana também a todos. Igualmente, Valeu, bom descanso. obrigado. Valeu, John Rei. Até mais. Bom descanso, bom treino aí na semana. Obrigado, igualmente.